O Viva Voz está de volta, são 6 horas e 46 minutos. Já está com a gente o Thiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília, com a gente todas as terças e quintas. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Oi, boa noite. Oi, Bronzato. Tiago, a gente estava falando agora há pouco sobre o afastamento, né, do ministro do STJ por importunação sexual. Isso é uma decisão rara ainda no Poder Judiciário, que costuma ser muito corporativista no tratamento dessas questões. Qual é o impacto para todo o Judiciário desse afastamento inédito? Pois é, Vera, o afastamento provisório do ministro Marco Buzzi, ele foi um movimento duplo, né? De indignação e autopreservação. Indignação porque a acusação de importunação sexual envolvendo um ministro de 68 anos de idade e uma jovem de 18 anos numa praia do litoral de Santa Catarina causou um furor sem precedentes que uniu de forma singular 27 de 33 membros do STJ, né? E foi um movimento de autopreservação porque a corte percebeu que se ela hesitasse muito, ela passaria uma mensagem errada para a sociedade, né? De que o topo do Poder Judiciário ainda opera sob uma lógica antiga de blindagem de magistrados poderosos, né? Então foi nesse cenário que o STJ optou, de forma inédita, como você disse, né, por afastar o ministro do STJ, até mesmo para dissociar a crise que poderia tragar todo o tribunal para todo esse emaranhado de problemas, né? É, e a gota d'água para esse afastamento provisório, velho, foi o fato de ter sido registrada uma segunda denúncia contra o ministro, e dessa vez dentro do próprio tribunal, né, envolvendo uma funcionária terceirizada que trabalhava no gabinete do ministro em 2024. Quando os integrantes do STJ tomaram conhecimento desses e de outros fatos, eles ficaram muito perplexos, relataram uma indignação ali na reunião que eles tiveram hoje, as portas fechadas, né? E decidiram que se não tomasse qualquer providência ali, seria um suicídio institucional do STJ, né? Mas, se não fosse o bastante para deixar todo mundo chocado desses fatos, né, o ministro foi afastado provisoriamente das suas funções, mas ele continuará recebendo aí um salário de R$ 44.000 por mês e mantendo todos os seus benefícios, né? É aquele arranjo clássico de Brasília que, quanto o custo simbólico de manter alguém supera o custo institucional de deixá-lo afastado. E Bronzato, além desse escândalo sexual, o STJ está no epicentro de uma investigação, né, envolvendo vendas de sentenças. O que que isso significa? Pois é, o STJ ele atravessa um dos momentos mais delicados de sua história recente, né? E essa crise envolvendo o ministro Buzzi não é uma crise isolada, né? São duas crises aí simultâneas e muito delicadas, né? Se de um lado a gente tem essas denúncias de importunação sexual, do outro a gente tem um escândalo da venda das sentenças que está sendo investigado pela Polícia Federal e que está sob a relatoria do ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal, né? No caso da venda das sentenças, as investigações não apontam até o momento o envolvimento direto de ministros do STJ, mas a Polícia Federal coletou indícios da participação de um integrante do STJ, uma transação financeira considerada suspeita e realizada com um dos investigados nesse suposto esquema de venda de sentenças, né? O relatório parcial da Polícia Federal, encaminhado para o ministro Cristiano Zanin, ele é bem duro e ele fala de um mercado paralelo de influência sustentado por contratos milionários de advocacia, né? E o processo corre sob sigilo, mas a gente tem acompanhado todo o dano institucional que tem causado e é um dano público, né? O mais curioso, assim, é que o que une essas duas crises é um ponto bem incômodo, né? Elas revelam que o STJ passou a ser visto não só como uma corte técnica, mas também como espaço vulnerável e permeável mal feito. E como que se resolve isso, né? É adotando regras mais duras de conduta, transparência, controle e até punindo de forma exemplar os responsáveis aí que estão no epicentro dessas crises. Agora, Bronzato, como é que esse código de conduta pode resgatar a confiança da sociedade no judiciário, hein? Pois é, as crises que hoje ali rondam o STJ também não são muito episódios
isolados, né? A gente tem visto aí o caso do Banco Master, né, gerando constrangimentos para o Supremo Tribunal Federal, e no meio de toda essa confusão tem sido citado esse debate sobre a necessidade de implementar um código de conduta para ter balizas mais claras e transparentes ali para magistrados, né? O movimento mais concreto nessa direção tem sido dado pela ministra Carmen Lúcia, que foi escolhida pelo presidente do STF, o Edson Fachin, para ser relatora dessa proposta de código de conduta, né? A ministra Carmen Lúcia tem uma reunião marcada hoje em que ela vai apresentar ali para os presidentes dos tribunais regionais eleitorais um conjunto ali de 10 parâmetros de comportamento que ela chama, sem rodeios, de valores constitucionais mínimos, né? E basicamente a ideia da Carmen é bem simples e direta, assim, ela defende que quanto mais transparência e mais distanciamento do interesse político e econômico, mais confiança a sociedade terá na justiça. É claro que o código de conduta, assim, ele tem dividido opiniões nos bastidores, né? Até mesmo quem é a favor do código de conduta, né, tem dúvidas sobre o momento da discussão, né? Porque o problema ali que alguns ministros relatam é o time, né? Uhum. Porque alguns têm receio de que esse debate seja lido como uma reação a ataques externos, né? E também tem um temor ali de expor fragilidades no momento que a imagem das cortes superiores estão muito arranhadas, né? Uhum. Mas, no fundo, o dilema tanto o STF quanto o STJ estão numa encruzilhada, né? Eles devem adiar esse debate de código de conduta, de parâmetros mais claros, né? Exato. Ou prolongar a sensação de que as regras surgem depois das crises, né? Eu acho que essa é a resposta que as cortes precisam dar nesse exato momento. E a gente vai estar aqui acompanhando e trazer para vocês as análises quando chegarmos a essa conclusão. Obrigada por hoje, Thiago. Obrigado, uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Thiago.